Oi, gente! Começando mais um episódio do Como é Cast, edição Conebra. E agora eu tô aqui com uma mulher maravilhosa, Maiara Marinov. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por vir até aqui compartilhar o seu conhecimento, trazer suas palavras para o nosso público e para o Conebra em geral. Muita satisfação de ter você aqui. Obrigada, Camila. Uma honra estar aqui. Com certeza será incrível esse nosso bate-papo aqui. Conte comigo. Amo compartilhar e com certeza o Conebra já está sendo um sucesso. E com esse momento aqui que vocês estão proporcionando também para os palestrantes, está sendo incrível. Obrigada. Maravilhosa. A gente já estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né, gente? Estou encantada com o trabalho da Maiara. E quero saber o que que te motiva a trazer toda essa movimentação, tanta energia, estar à frente de tantos projetos. Bom, sempre atrás. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O que me motiva é o meu porquê. Isso é ajudar pessoas, principalmente mulheres, a se desenvolver, a se transformarem, a deixarem sua marca e seu legado no mundo. Então, eu acredito que todos nós, Camila, estamos nesse mundo aqui que nós temos algo para a gente somar, nós temos algo para a gente gerar valor. Eu acredito que todos nós temos uma história que a gente pode partilhar com outra pessoa que vai ajudar a evoluir pessoalmente e profissionalmente. Então eu enxergo nessas pessoas seu potencial e eu falo: "Por que que você não está compartilhando?". Então eu acredito que me move todos os dias é esse porquê de eu levar para o mundo, de onde eu pisar, eu quero que as pessoas saibam que o valor delas importa, que a história delas importa e que elas têm uma mensagem dentro delas que precisa levar para o mundo. Que bacana. E o seu trabalho, o foco principal do seu trabalho é com mulheres? Sim, sim. Eu tenho hoje dentro do ecossistema a rota da empreendedora, já diz, né, muito forte, mas nós temos também uma perna que a gente fala que é a rota do empreendedor, onde muitos maridos dessas mentoradas, empresários também estão construindo esse ecossistema juntos, porém sim, há mais de uma década eu desenvolvo e ajudo nos seus negócios são mulheres, empresárias, eu formo mentoras, mentoras memoráveis, ou seja, aquelas que querem, através do seu conhecimento, também construírem seus negócios, seu braço educacional, através da sua história, dos seus resultados. Eu ajudo elas a viverem do seu propósito, a viverem do seu conhecimento e liderarem um movimento. E o que que te despertou para esse movimento e o que que te trouxe a compreensão do quanto você poderia expandir dentro de um movimento? Eu considero que uma comunidade Sim, de sim, mulheres. O sim. que que te levou a isso? Eu falo sempre que o movimento ele gera movimento. E, na verdade, o que me levou a isso foi eu decidir o que eu não queria. E por muito tempo eu participava de, eu digo, de eventos e de ambientes de network que realmente não gerava valor e que eu via que era muito mais uma disputa entre essas pessoas de ego. E eu falava, gente, mas para mim serve aquele que serve. E eu não estou vendo aqui realmente verdadeiro servir. Então isso me levou a levantar um exército realmente de mulheres que estejam ali estendendo a mão uma à outra e verdadeiramente servindo, realmente gerando valor para outra e crescendo juntas. E eu acredito muito que uma líder que não constrói, não cria e na verdade não desenvolve outras líderes, ela não é líder. Então aqui dentro, eu falei: "Então tá, eu vou para onde eu pisar, eu vou levantar uma líder que multiplique essa sua liderança". E para ela multiplicar, ela precisa realmente deixar uma semente, e essa semente ela tem que frutificar. Então o que me move e o que fez eu despertar todos os dias foi onde eu queria estar, onde eu não queria. E eu também vim do mercado corporativo, eu fiz uma transição de carreira, passei em concurso público. E quando eu estive no ambiente de que eu realmente não me senti ali dentro pertencente, eu resolvi criar um novo ambiente. Maravilhosa. E uma experiência, assim, eu acho que esse corporativo, às vezes ele é muito duro e enrijece muito a mulher, e eu considero que às vezes e eu vou falar porque eu também vivi o corporativo, mas às vezes a gente chega até a perder a nossa Nossa feminilidade, a nossa independência, né. E hoje nesse lugar de liderança, de mulheres, você percebe o empreender feminino diferente do empreender masculino? É. Consigo, porque o empreender, na verdade, eu vou falar geral, tá? Empreender é você servir alguém com aquele talento que Deus te entregou. É você servir alguém com teu conhecimento, com seus dons. Então, se você não sabe quem é você, você não consegue empreender. Essa é a minha visão. Qual que é a diferença? A mulher, ela começa a empreender, ela quer fazer aquilo que ela ama,
E ela quer ser bem paga e ser reconhecida por aquilo. Geralmente o homem ele só quer focar e visa o que? O dinheiro, né? Vou fazer algo que realmente me traga só o retorno financeiro. Mas também chega um momento que os dois, ambos, que se não fizer e não estiver fazendo aquilo que é um propósito para o próximo, se for só por dinheiro, isso aqui tem muita data de validade. Chega uma hora, não é sobre dinheiro, é sobre pessoas, é sobre o porquê que você faz o que faz. Então, eu atendo, posso falar para você, muitas pessoas que estão nesse momento aqui, que é qual é o legado que eu vou deixar? Qual é o legado que eu estou deixando? Elas não sabem. Essas pessoas que não estão deixando uma marca no mundo, elas estão perdidas. Perdidas na sua essência, perdidas no quem são elas. Elas até têm o dinheiro, mas não é sobre ter, é sobre você ser. E se você não sabe quem é você, o que você tem pode acabar. Muito bom. É isso, né? É você estar conectado com a sua essência mesmo, né? Quando a gente se percebe e entende, eu acredito que inclusive o servir, porque isso é servir, né? Eu acho que quando você entende o seu propósito, você tem um servir a oferecer para o mundo. E quando a gente deixa de colocar a nossa energia, o nosso serviço, a gente também tá se negligenciando. As pessoas perguntam muito, Mayra, como é que você tem tanta energia? E eu pergunto, minha resposta é: quem tem um propósito de verdade, pode ter certeza que a gente é abastecido todos os dias pela energia de entender que propósito ele é para o próximo, não para a gente. Então, todos os dias eu abasteço, né, reabasteço essa energia para que eu possa levar para outra pessoa aquilo que Deus me deu. Maravilha. E você ultrapassou fronteiras. O seu trabalho ele começa antes ou depois de você mudar para a Europa? Perfeito. Começa antes. Eu morei 5 anos em Chicago, nos Estados Unidos. Foi lá que eu acredito que eu falo que eu desenvolvi a Mayara que eu sou hoje, resiliente, resistente. Eu aprendi a viver, eu comecei a empreender por necessidade. Eu brinco que Nessi é minha melhor amiga e tá tudo bem começar por necessidade, mas você entender o porquê que faz o que faz, que foi o meu caso, fez toda a diferença para eu começar a empreender realmente por um propósito. E hoje todas as minhas empresas, né, e 5 empresas hoje do grupo DTL Grupo, elas se conectam, elas conversam, elas estão aqui interligadas por um único propósito, que é realmente levar conhecimento, transformação e levantar um exército de líderes no mundo. Com isso, quando eu voltei para o Brasil em 2012, depois de ter liderado um time em um dos maiores multinacionais do mundo da Copa do Mundo, eu entendi, foi exatamente que eu fiz essa pergunta, por que eu faço o que eu faço e eu não tive essa resposta, então eu tive um vazio. E eu decidi fazer só o que tivesse significado na minha vida. Aquilo que eu fosse fazer justamente por dinheiro, para mim não faria sentido. E eu comecei só a fazer algo que tivesse significado ao ler um livro, por isso que hoje não só sou escritora desses 2 livros, tem um mais outro, mas também hoje tenho uma editora onde eu ajudo outras pessoas, da sua maioria também mulheres, a registrar a sua história, a colocar a sua mensagem, sua voz no mundo. Porque foi um livro que abriu realmente a minha mente, a minha visão e me mostrou que é possível empreender e deixar um legado no mundo. Por isso que está aqui. Meu livro Legado, a editora Legado, e hoje eu ajudo pessoas também a deixarem seu legado. Então, quando foi em 2012 que eu fiz essa pergunta, porque, desculpa, quando foi 2015, o que eu faço, que eu tive vazio, eu levantei o primeiro exército de mulheres no Brasil, especialmente em Salvador, enfim, mas foi em alguns países, algumas cidades. E eu ajudei elas a empreenderem, a liderarem, a venderem. Era uma empresa da área de cosmético, uma empresa americana. E com isso eu fui transferida para Portugal. Então, só pra você entender. Quando eu cheguei em Portugal, foi onde eu tive que tomar uma das decisões mais desafiadoras, que foi continuar e começar lá do zero todo esse exército. Mas agora eu entendi o porquê que aconteceu. Em 2019 eu tive que tomar essa decisão. E hoje, depois antes passem 5 anos, nós somos mais de 10 países, milhares de mulheres memoráveis, e eu ajudando elas também, não só agora a empreenderem, mas deixarem ainda mais seu legado e sua mensagem no mundo. E é o que me move diariamente. Que maravilhosa. E eu acredito que deve ser muito gratificante, porque você deve lidar com mulheres que às vezes são
com a autoestima baixa, se sentindo não merecedoras, não pertencentes, perdidas no próprio caminho. Então, como que é para você quando você encontra uma mulher que te busca para que você possa nortear o caminho delas e quando você vê que essa mulher deu certo, que ela conseguiu, né, furar a bolha? Eu vibro. Exatamente. O que me move sou eu acompanhar a evolução delas. Porque você está perdida hoje, tudo bem, mas você se manter perdida e não saber para onde vai, aí que é o problema. Então, quando elas buscam ajuda, a primeira coisa que eu faço é parabenizar. Porque as pessoas hoje, Camila, elas estão perdidas, mas elas não querem também pedir ajuda. Então, se você não pede ajuda, você não se transforma, você não se ajuda, você não cresce, você não ajuda o outro a crescer e nem a evoluir. Então, quando eu vejo que aquela que pediu ajuda e se encontrou, assumiu seu lugar, se posicionou, porque quando você... O que é posicionamento? Você ocupa um lugar, você ocupa na mente e no coração das pessoas quem é você, o porquê que você faz o que faz, e o mercado passa a te perceber, passa a lembrar de você. Isso é posicionamento. É a percepção como as pessoas te enxergam. Então, se elas se enxergam fracassadas, se elas se enxergam perdidas, é como o mercado está enxergando. Então, meu papel é ajudar elas a se encontrarem, depois se posicionarem, para depois elas entenderem qual a mensagem que elas têm para o mundo. Porque as pessoas elas estão confundindo mensagem e mensageiro. Estão mais preocupadas com a roupa que vão usar, mais preocupados com o palco, com o público que vai subir. Estão mais preocupados, enfim, com o que o outro vai achar do que ela mesma. Julgamento, né? Do que com que ela mesma acredita nela. Então, enquanto as pessoas não acreditam nelas, enquanto elas não confiam nelas, elas não conseguem evoluir. Então, acredito que esse primeiro destravar junto com elas é muito importante, esse trabalho que eu faço junto com elas. Mas mais importante ainda é vê-las aqui, ó, escrevendo seus livros, registrando sua evolução, superação e ajudando e levantando o seu próprio exército. Que maravilhosa. Eu faço um trabalho, eu tenho uma comunidade também, eu estou no início ainda desse projeto, que é a comunidade Destrava e Fala. Que as pessoas sempre me pediam, você tem que fazer alguma coisa na comunicação, você tem que lançar alguma coisa relacionada à oratória, a posicionamento e tudo. Eu falava assim, tá, mas o que eu vou lançar? Eu não quero lançar um curso de oratória, que assim, eu acho maravilhoso, mas não é isso. Não é sobre a ética. É sobre motivar pessoas que têm medo, que não se sentem merecedoras, que não se sentem pertencentes, que às vezes se diminuem para caber. E é muito interessante o quanto esse movimento do medo do julgamento, o medo de não ser aceita, anula pessoas que têm potenciais. Por isso que eu vou até te trazer algo que você falou, eu quero motivar elas. Eu acho que quando você ativa elas, quando ativa no DNA delas, a identidade delas, elas sabem quem são elas e eu digo, se posiciona e fala, ok, cadê esse medo? Eu sei, pode vir, pode julgar, a gente, ninguém vai atacar uma árvore que tá dando fruto. Eu falo sempre, se você não está sendo julgada, se não estão te apontando, sabe o que acontece? Ninguém sabe quem é você. Esse medo do hater, né? E eu fui essa pessoa, durante muito tempo. Também fui, nossa. Eu falava, amor, o que estão falando assim de mim? Nossa, eu me preocupava. Mas eu não preciso me preocupar mais, porque quantos frutos não há argumento. Resultado, não há. Então, eu tenho que me preocupar. Eu só tenho que me preocupar com o próximo que eu vou ajudar. E o próximo, e o próximo. Nem Jesus foi livre, né? Tudo isso. Ele foi atacado. Quem somos nós? Então, sim, depois que a gente entende quem nós somos, não importa o que o outro ache, o que o outro pense. Falando um pouco mais do seu trabalho de forma técnica, né? Vamos dizer assim. Você consegue trazer para a gente uma distinção do seu olhar sobre o que é visibilidade e o que é posicionamento estratégico? Claro, perfeito. Posicionamento é o lugar, como eu disse, que você ocupa no mercado através daquilo que você domina e você tem resultado. Sem dúvida, existe uma pirâmide que a gente chama da autoridade, que é você sair do anonimato e se tornar um mito. Ali você tem um caminho, uma jornada onde você vai precisar ter muita clareza no que você é especialista, né? Sair do caminho do generalista. E eu vejo que, na verdade, Camila,
Muitas pessoas, elas têm autoridade. Resultado naquilo, ela não tem a visibilidade. Então, essa autoridade que ela já tem numa jornada, ela já construiu uma autoridade exatamente naquele nicho, muitas vezes ela não tem a questão dessa visibilidade da mídia. Por exemplo, livro me traz visibilidade. Eu sou capa da revista Empreenda, onde Flávio Augusto é capa, onde Silvio Santos é capa, onde o Pablo Marçal daqui é capa, onde Paulo Vieira é capa, onde eh, grandes influencers, players, empresários daqui do Brasil são capas. Então, isso me traz visibilidade. Saio constantemente em mídias e jornais. Isso me traz visibilidade. Mas eu acredito que a visibilidade a gente só tem quando a sua história e quando o seu resultado ele é de verdade. Então você não tem visibilidade. Sim. Ninguém vai dar visibilidade àquilo que não tem verdade, aquele que não tem fundamento, aquilo que não tem frutos. Concorda? Então eu acredito que todos nós, sim, nós já nascemos com a autoridade em mãos. Eu acredito que todo mundo já tem essa ferramenta, mas essa construção, ela é única e é para poucos. Maravilhosa. E quando a gente vê um evento como esse, né, o Conebra e eventos de empreendedorismo que são lugares de muito potencial para networking, para conseguir uma visibilidade, né, para conseguir expandir, conhecer mais gente, falar sobre si, a gente percebe que tem homens, Sim. mas tem muito mais Mulher. mulheres. Por quê? Eu acredito que os homens, eles estão, às vezes, escondendo aquele tesouro que eles sabem que eles têm. Talvez está precisando colocar a voz deles mais no mundo. E as mulheres, elas estão com sede de colocar essa voz. As mulheres estão com sede de levantar outras mulheres. Muitas mulheres, elas passam por uma dor, por uma superação, e elas já querem ajudar rapidamente a outra a não passar. Eu acho que o homem, ele passa, mas ele passa do tempo, sabe, de ajudar ali o outro. Eu acredito que eles acreditam que, eu não sei se eles conseguiram enxergar que eles crescem em unidade. Eles precisam estar em ambientes também se conectando também, gerando valor mais para o outro. Mas olha, eu tenho muitos amigos homens, palestrantes, empresários que também estão em eventos que eu conheci, tem assim, incríveis. Eu sou muito grata a todos que passam meu caminho. Todos eles deixam uma mensagem. As pessoas falam assim, Mayara, nossa, mas até aquelas pessoas que te fizeram mal, sabe, ou que tentaram, eu falo, mas não é para mim que elas tentaram ou fizeram. A intenção da gente, Deus ele conhece, não é por mim. Eu sempre falo, trago assim, se você está num ambiente desse aqui, com tanta gente incrível, né, que o Vitor ele reuniu. Eu vim aqui porque eu conectei com ele, eu estava numa formação de conselheiras o ano passado, do Márcio Jacobelli, que é uma pessoa que inclusive é um dos palestrantes aqui, e eu só justamente, eu falei: "O Márcio ele não vai reunir qualquer pessoa, olha como é importante". Então, estávamos num ambiente ali grandioso de valor, então me conectei com o Vitor, a tal ponto que ele me convidou para vir, para palestrar aqui no Conebra, a tal ponto que vamos fazer um cruzeiro, né, todos os empresários no final do ano, deve estar sabendo, ele já deu uma palestra para o meu ecossistema internacional, então eu acredito que essa conexão é relacionamento, tá. E talvez as mulheres elas têm uma facilidade de criar construir esse relacionamento que os homens, acredito que a resposta está aí. Maravilha. Eu também acho que, independente de qualquer coisa, é muito importante essa união de mulheres, fortalecimento do movimento feminino. O feminino tem gritado por socorro, a gente tem visto assim um cenário muito ruim, muito trágico, né, em relação às mulheres e tantos feminicídios. Então, eu queria também, assim, te parabenizar pelo seu trabalho de unir mulheres, de fortalecer mulheres, porque eu acredito muito que um trabalho como o seu, ele também ajuda as mulheres se fortalecerem para elas terem mais voz e mais respeito. Exatamente. Mas principalmente hoje do elas terem mais voz, respeito, posicionamento dentro de casa. Porque a gente só pode levar nossa voz, mensagem para o mundo se a gente estiver dentro de casa. Eu vejo muita gente querendo levar seu legado para fora do, né, para o mundo. Eu viajo bastante. Mara, eu quero ir com você. Eu falo, tá aí dentro de casa. Você é vista, você é lembrada, você é respeitada, você é admirada, você tem voz. Por quê? Porque eu vejo muita gente querendo começar fora, só que tá tudo dentro. Está dentro dela, tá dentro de casa. E nosso maior empreendimento primeiro começa dentro de casa. Eu só estou aqui porque eu tenho alguém que está me esperando quando eu voltar.
E eu sei que eu estou aqui, tem alguém que tá torcendo por mim. Eu falo, meu maior fã depois de eu mesma é ele. Então, eu vejo essa força também dessas mulheres querendo essa voz, né, ou seja, ser ouvida, ser lembrada. Tem gente que tá a qualquer custo, né, tem gente que tá pagando para ser ouvida. Você tem que cuidar muito, porque eu acredito que não é o tempo que a gente fala que a pessoa para pra gente ouvir, mas é o que a gente fala e principalmente por que que a gente fala. E se a nossa mensagem ela é de verdade, a gente precisa de segundos. Eu tenho a maior prova de te falar sobre essa questão de tempo de fala. Eu palestrei já em Harvard, palestrei 20 minutos em Harvard, fui aplaudida, fala assim, ó, e eu, meu Deus, mas será que eles entenderam minha mensagem? Então não é sobre aplauso, não é sobre a quantidade de pessoas. Eu fiz uma palestra recentemente no Japão, depois de tantas pessoas terem palestrado 40 minutos, 30 minutos, eu tive 15 minutos. Você entende? Para hoje hoje eu tenho, depois desses 15 minutos, eu vou voltar agora para o Japão, vou lançar 2 autoras e construir um exército lá, ou seja, deixei a sementinha. Sim. Então, não importa o tempo, importa se a nossa mensagem ela realmente é congruente, aí conecta, pode ter certeza. Maravilhosa. Quero te agradecer muito por compartilhar conosco sua história, sua sabedoria. Parabéns pelo Obrigada. trabalho que você desenvolve e continue brilhando na sua missão. Obrigada, Obrigada. Camila. Você também tem uma missão incrível. Continue, que essa comunidade sua ela cresça a cada dia que passa. Amém. E que saiba que aqui em Goiânia ainda é pequeno para tua comunidade. Vai para o mundo. O mundo te aguarda, sua voz e sua mensagem, tá bom? Ai, obrigada. Conte comigo. Muito obrigada. Gratidão, adorei. Conte comigo. Deixa Muito obrigada. Nada. Gente, daqui a pouquinho estamos de volta com mais um episódio aqui do Colmeia Cast edição Conebra. Aguardem.